Bom dia, crianças! A aula mais esperada do ano. Química é a melhor matéria, sempre falo isso. Sem conversa. Crianças, olha lá, ó. Vou dar um spoiler do Eliseu do ano passado, crianças. Ano passado, Eliseu ia fazer o Enem. Ele fez o Enem. Mas é que ele falou assim, eu vou estudar para passar em medicina. Foi essa a conversa. Aí ele falou, não. Mas foi desse jeito. Aí ele falou assim, não, vou estudar. Ele fez uma aula de biologia, e uma aula de química. E aí na outra aula já faltou. Não, tá certinho no nível, meu. Você tá fazendo igualzinho a galera. Aí eu pergunto pra ele, cara, você não vai assistir a aula de química? Ele falou assim pra mim, não, eu já dei aula de química, eu sei química. Eu falei, então tá bom, né? Enem, resultado. Chutou todas de química, não acertou nenhuma de química. Todas que ele chutou errado ainda. Fala, cara, vai, fica tirando sarro dos guris, que você é facinho. Vai. Mas ó, a de física tava difícil no ano passado. A de química não, química sempre é fácil, gente. Ele também representou. Sim mesmo. Vamos lá, crianças, nós vamos falar então aqui. Eu escolhi esses temas para vocês já sabem, não é à toa. Existem, quando a gente pensa em química de forma geral, né? Química é, dentro da ciência da natureza, a mais complexa delas, não tenha dúvida. Por quê, professor? Primeiro, interdisciplinaridade é a que é mais interdisciplinar. Ou seja, tem coisa que trabalha na física e na química, tem coisa que trabalha na biologia e trabalha na química. Uma curiosidade, o ano passado, vocês já tiveram aula com o Rodrigo já dessa semana, né? O ano passado teve uma questão do Enem que era sobre ciclo respiratório e que falava lá do cianeto. Não sei se vocês lembram. E eu fiz com equilíbrio químico. Eu fiz lá. Hora que eu fiz, eu acertei. Aí eu falei pro Rodrigo, eu fiz equilíbrio químico. Ele falou, você é louco, eu não faço um negócio desse. Porque era um monte, né? Lembra que era cheio dos desenhos? Eu falava, cara, esse daqui desloca pra esse, que eu juro por Deus que eu fiz desse jeito, cara. Acontece, química é assim. Né? Então dá pra fazer por química? Dá, mas nem sempre a gente vai por esse caminho. Né? Acontece. Crianças, agora é óbvio, química é a mais complexa delas por causa dessa interdisciplinaridade e por causa da extensão de conteúdos. Mas tem alguns conteúdos que meio que é padronizado cair. Vai cair para você, vai cair. Esses conteúdos que eu coloquei para vocês aqui são os mais pontuais dentro dos macro conteúdos. Não é à toa. Galera, química, eu não sei te dizer muito bem em relação às outras. Tá? Falar assim, na física acontece assim ou assado. Mas uma coisa que eu posso dizer na química é que de 15 questões, que é a média, são 12 temas. É tipo cada uma. Não é? Então, assim, é muito amplo o conteúdo da química, muito. E ele acaba sendo cobrado muito amplamente. Mas, como eu disse, tem alguns casos que, assim, se eu não vou usar diretamente, eu vou usar indiretamente. E dentro desses casos, não é à toa, primeira aula nossa vai falar exatamente de dois casos, né? Vamos colocar aqui, polaridade e forças intermoleculares. Sem dúvida, é um assunto que é extremamente recorrente e que você tem que acertar. Tá? Tem. Professor, por que eu tenho que acertar? Vocês sabem, é o maldito TRI que a gente estava falando mal agora. Tá? Não adianta. Esse eu tenho. Galera, uma das coisas até que eu gosto de deixar bem claro para vocês é que assim, quando você for fazer a prova do Enem, principalmente em relação à parte da ciência da natureza, deixa tudo que for de cálculo das ciências da natureza para depois. Por quê? Mesmo que você fale para mim assim, professor, eu sou bom de cálculo. Eu acredito. Mas geralmente as questões de cálculo da ciência da natureza, elas são muito interpretativas. Os números são horríveis de fazer. A maioria das vezes o número é tudo quebrado, 50 operação, 50 transformação. E isso significa que o TRI nunca dele é tão favorecido assim. Então sempre deixar essas partes de cálculo mais para o final. Se você olhar no que a gente vai estudar aqui, ó, polaridade, interações intermoleculares, separação, estequiometria, diluição, função, entalpia, isomeria, pilha, reações, deslocamento e pH. Mas hoje? Não, Deus me livre. Não, hoje só dois. Calma. Polaridade e forças intermoleculares. Hoje só esses dois. Só esses. Tranquilo. Hoje não tem cálculo. E desses aqui, você vai ver que a maioria não tem cálculo. E não é à toa. Professor, a gente vai estudar titulação? Não, Deus me livre. Não. Primeiro, muito difícil de cair. Quando cai é muito difícil. Então,
Você não vai fazer esse negócio agora. E até me perguntaram assim, galera, enfatiza principalmente agora nessa parte adicional, tudo que for muito teórico, tá? Para relembrar, aproveita para você relembrar esses conceitos que são mais anteriores. Você vai ver polaridade, por quem estudou aqui com a gente, foi no primeiro semestre, não é? Então, assim, tá mais lá atrás. E é um assunto extremamente recorrente, então por isso, foca nesses assuntos, tá? Foca bastante nesses assuntos. Galera, a gente vai começar falando de polaridade e depois, né, na próxima aqui, que é na próxima junta, a gente vai falar de forças intermoleculares. E quando se trata de polaridade, existem algumas coisas que eu preciso que você saiba. Primeira coisa que eu tenho que ter em mente, quando a gente fala de polaridade, deixa eu colocar aqui, né? Aula 1. Então, quando a gente fala de polaridade, eu quero que você entenda, pelo menos em tópicos, algumas características que são muito comuns de serem cobradas. Primeiro, é saber quais são os tipos de interações possíveis. Para quê? Para definição da polaridade. Tipo de interações possíveis dentro da estrutura para a gente definir essa polaridade. Lembrando que polaridade, apesar de parecer 880, não é bem assim que funciona. Não é ou é polar ou é apolar. Não. Existem níveis de polaridade. E por causa disso, tem algumas coisas que eu preciso saber identificar e eu já vou escrever para a gente. Fiquem tranquilos. Outra coisa que eu preciso saber é a aplicação. Nesse caso, a principal aplicação da polaridade é a solubilidade. Solubilidade é, sem dúvida, a principal aplicação que está relacionado, por exemplo, à polaridade. Então, quando a gente fala de solubilidade, eu tenho que entender que eu estou falando de polaridade e vice-versa. Tá? E lembra, Enem gosta de aplicação, não é teoria. Né? A gente usa a teoria, mas ele gosta da aplicação da teoria, especificamente. Então, fiquem atentos a isso. E um último fator, que não é à toa que se você já deu uma olhadinha no nosso material, já viu que tem ali, é justamente sabão e detergente. E detergente. Por quê, professor? Porque é o cara que consegue mudar algumas características bem relevantes dentro justamente desse comportamento de solubilidade. Então, quando a gente fala de solubilidade, eu tenho que entender, ou melhor, de polaridade, eu tenho que entender esses três partes. Primeiro, como identificar a polaridade. Segundo, como que isso vai ser aplicado e qual é a relação com esses caras que eu já vou trazer um nome que é muito comum de aparecer para vocês aqui, tensoativo. A partir de agora, galera, falou para você essa palavra, tá? Então isso aqui vai vir para você escrito tensoativo. Apareceu isso aqui, você já tem que entender, opa, estou falando sobre sabão e detergente. Por quê? Porque fica muito óbvio ele falar sabão e detergente, você já sabe para que serve. Aí ele fala, já sei, vou dar uma complicada, vou colocar tensoativo. Se outros vestibulares ainda caem, por exemplo, com outros termos. Pode aparecer para você um outro termo, mas nunca vi acontecer no Enem. Surfactante também vale, tá? Ah, não, aí é muito sacanagem, né? Surfactante. Pode acontecer, mas é mais difícil. Mas o comportamento é basicamente o mesmo, serve para a mesma coisa. Então aqui é só usando outro nome para falar do mesmo assunto. Beleza? Galera, alguns comportamentos para identificação da polaridade, né? Então vamos lá. Primeiro, identificação aqui. Algumas coisas que eu tenho que entender quando se trata da polaridade, e aí eu vou puxar aqui uma setinha. Polaridade, eu sempre falo para você que significa o seguinte: diferença. Também pode ser traduzida como assimetria. Por favor, polaridade significa diferença de cargas, tá? E essa diferença de carga ela só é possível em estruturas que elas não são simétricas. O ano passado? Não, acho que ano retrasado. Caiu uma questão
que ele, eu acho que foi o ano retrasado, que era do leite, que ele falava, ele dava uma certa estrutura e no texto ele já falava para você. Falava, olha, essa estrutura ela tem baixa polaridade e aí ele falava, devido à sua estrutura simétrica. Falou de estrutura simétrica, galera? Viu uma estrutura muito simétrica, você já fica opa, esse cara provavelmente é um cara apolar. Lembre disso. Então, polaridade, assimetria. Se eu tiver uma estrutura, né, uma característica simétrica estrutural, então eu estou falando de alguém que é apolar. Essa que é a lógica por trás disso. Beleza? Mas como é que eu vou analisar essa polaridade? Professor, vamos lá. Primeira coisa, para analisar a simetria, eu acabo tendo que identificar em alguns casos que nós chamamos de geometria. Tá? Claro, isso eu estou falando para estruturas moleculares, tá? Para estruturas moleculares. Lembrando que se eu falar, aqui já tem uma dica para você que vai ser importante a gente correlacionar com a química orgânica. Se eu falar de uma substância que apresenta cargas literais, traduz, professor, substância iônica. Apareceu substância iônica, eu estou falando de alguém que é polar. Ponto. Acabou. Apareceu substância iônica, é polar. Não importa o que aconteça. Toda substância iônica tem polaridade. Tudo bem? Então essa é a primeira coisa. Então quando eu falo de geometria, aqui eu estou falando da molécula. E é claro que quando você pensa na geometria, a gente... Professor, aquelas estruturas eu vou ter que desenhar. E se for, por exemplo, uma molécula orgânica, calma, uma coisa de cada vez. O Enem, dificilmente, ele cobra características de geometria de forma específica dentro da química. Tá? Como assim dificilmente, professor? Normalmente eu falo para os meus alunos assim, saiba a geometria do carbono. sp3, sp2 e sp. Esse você tem que saber. Para quem não se lembra, carbono tem 3 hibridizações possíveis, que é isso que eu citei, sp3, sp2 e sp, que respectivamente traz consigo as seguintes geometrias. sp3, tetraédrico. sp2, trigonal plano. sp, linear. É o único caso de Enem cobrando de forma direta geometria, seria isso. É dentro da característica do carbono. sp2 é trigonal plano. Aqui uma curiosidade, eu citei hoje acho que foi pro Paulo. Foi pro Paulo? Não. Acho que não. Para alguém eu citei. Ah, parece, verdade. Eu citei hoje uma palavra que eu quero que vocês gravem em relação a essa geometria. A palavra é planar. Tá? E Enem já cobrou algumas vezes isso. Para carbono, o que significa ser planar, galera? Ser planar significa ser bidimensional. E para ser bidimensional no carbono, somente sp2. sp2. O máximo é sp, só que sp não aparece. Tá? Exemplo, quando você lembra do anel aromático, o que o anel aromático traz consigo? Um monte de carbono, dupla carbono, sim ou não? É o dupla simples, não é aquilo? Um carbono que faz uma dupla ligação, galera, é um carbono sp2. Então, por exemplo, o anel aromático é uma estrutura planar. Ela tem um plano só, tá? Ela é bidimensional. Agora, se eu pego uma estrutura, por exemplo, nome ciclohexano, parece um anel aromático. Só para quem lembra disso aqui, seria isso aqui, ó. Esse é o anel aromático, isso aqui é plano. Por quê? Porque todos os carbonos são sp2. Quando eu vejo esse daqui, professor, mas não é a mesma coisa? Não, não é a mesma coisa. Ali eu tenho um ciclohexano, só carbono saturado. Ou seja, todos ali são sp3. Isso aqui é tridimensional. Isso é tridimensional. Então, se aparecer esse termo para você planar dentro da geometria, eu estou falando por causa do carbono, o carbono é sp2. E claro, na identificação, quais são as identificações, professor? sp3 faz só ligação simples, sp2 faz uma ligação dupla, sp faz 2 duplas ou uma tripla. É isso que importa para vocês. Você pode repetir, sp3 é tridimensional? sp3, tridimensional, tetraédrico. Não, isso... Tranquilo, né? E só faz ligações simples, esse é o sp3. sp2 faz uma dupla e é plano, é planar, né? Bidimensional. E o sp é linear, seria aquele que faz 2 duplas ou uma tripla ligação.
Fechou? Isso, duas duplas ou uma tripla. Tranquilo, galera. Professor, mas e com relação à polaridade? O que eu vou usar da geometria? Galera, a dica que eu vou te dar é o seguinte. Primeiro, para ser polar, tá? Então, para ser polar, o que esse cara vai ter que ter? Ele vai ter que ter, primeiro, ligações polares. Essa é a primeira coisa que ele vai ter que ter. Tá? Isso já está dentro da estrutura da geometria para a identificação da polaridade. Então, a primeira coisa é ter ligações polares. Para quem não está entendendo, é o seguinte, galera. Deixa eu traduzir uma coisa para você. Toda substância simples é apolar. Grava isso para mim. Toda substância simples é apolar. Essa é a primeira coisa. Ligações polares são aquelas que ocorrem entre átomos de elementos diferentes. Só isso. Que é a história da assimetria. Então, quando você vê, por exemplo, um hidrogênio ligado a um carbono, eu tenho uma ligação polar acontecendo ali. Ah, professor, mas e os hidrocarbonetos? Calma que a gente vai chegar lá, uma coisa de cada vez. Mas eu já quero que você tenha essa relação que isso ainda é uma ligação polar. Tá? Elementos diferentes conectados, ligação polar. Elementos iguais, ligação apolar. Então, a primeira coisa que eu tenho que ter na polaridade dentro da geometria são ligações polares. Essa é a primeira coisa. E aqui, para facilitar na parte da estrutura, para você não ficar decorando qual é a estrutura por estrutura, você vai ter que ter o seguinte. É apresentar ligantes diferentes ao átomo central ou par de elétrons livres. Essa é a forma de você determinar uma estrutura pequena, sendo, por exemplo, polar. Dá exemplos para mim, professor, para eu visualizar esse cara. Vou dar alguns exemplos. Primeiro caso, você olha para um cara bem comum de aparecer para você, sempre aparece HCl. Aqui, ó. Você vai olhar a primeira coisa. Nem precisa fazer aquela análise. Você vai fazer só a primeira. Tem ligações polares acontecendo aqui? Tem. Essa estrutura é simétrica? Então ela é polar. Ponto. Isso aqui é polar. Fechou. Bom, vamos colocar um outro caso? CO2. Aqui, ela é simétrica, galera? Sim. Só que agora vem um detalhe. Essa simetria talvez não seja verdadeira. Calma, esse caso até é, mas pode ser que ele me desenhou sem estar na forma correta. E aí, o que eu faço, professor? A dica que eu vou fazer é justamente essa aqui. Você vai analisar o seguinte. Olha em relação ao átomo central. Um lado é diferente do outro? Não, é igual, professor. Beleza. Olha para o carbono agora. Carbono tem par de elétrons livres? Não. Não tem. Nunca tem. Oxigênio tem, mas sempre olha para o átomo central. Sempre para o átomo central. Em relação ao átomo central, então, ele não tem par de elétrons livres e os ligantes são iguais? Então, realmente, esse cara é simétrico. Isso aqui é apolar. Agora, vamos supor que ele veio e me desenhou isso aqui, ó. Que eu tenho que saber esse cara. Vamos lá para esse. Oi. A ligação é polar. Perfeito. Aqui ele tem ligação polar, mas a substância é apolar. Por isso, cuidado com essa relação, tá, gente? Polaridade de ligação é uma coisa, polaridade da substância é outra. Tudo bem? Volta para cá, para a água. Quando eu olho para a água, primeiro, do jeito que eu desenhei aqui, por isso que eu falei para vocês, tudo vai depender do cara, do jeito que ele desenhou. Ah, eu desenhei na geometria correta? Para quem sabe de geometria, já sabe que não. Porque a geometria da água é angular, lá. Não é? Mas, a primeira coisa que você vai fazer é assim, eu não preciso da geometria. Eu vou olhar para isso aqui. Primeiro, os ligantes ao átomo central são iguais? São. Então, eu vou ter que olhar para outra parte. Oxigênio tem elétrons livres, galera? Tem. Nem precisa saber quantos. Só tem. Se ele tem, você simplesmente fala que esse cara ele é polar. Pronto. Muito mais fácil do que você pensar na geometria. Você tem que decorar uma por uma, né? Não precisa. Você faz essa análise para estruturas pequenas, você consegue resolver. É que assim, ó, a ligação você vai olhar especificamente quais são os átomos que estão conectados. Só entre dois.
Entre esses dois átomos você vai ver o que nós chamamos de diferença de eletronegatividade. Então, para ter diferença de eletronegatividade, tem que ser elementos diferentes. Então, entre dois elementos diferentes, eu tenho uma ligação polar. Entre dois átomos do mesmo elemento, eu tenho uma ligação apolar. Por exemplo, se aparece isso aqui para você, ó. É apolar. Aí já é apolar. Nem precisa fazer o resto. Por quê? Porque com uma ligação, ele só tem ligação apolar, esse cara vai ser apolar. Não, e mesmo se ele tivesse. Porque você vai olhar assim, isso aqui não é oxigênio e oxigênio? Dois átomos iguais. A ligação é apolar. Para ter polaridade tem que ter? E a Ligações molécula polares. identifica que ela é apolar Por causa desse conjunto. Aí você vai olhar assim, por que esse cara realmente é polar, professor? Por causa da forma dele que é assim, ó. você faz geometria. Para você não ficar prestando atenção na geometria especificamente, melhor fazer por aquele caminho. E tipo assim, aqui tá o exemplo do SO2. Uhum. Tipo assim, são dois ligantes iguais no átomo central, só que um é dupla e outro é macio. Não faz diferença nenhuma. O que faz a diferença é que ainda tem um par de elétrons. Entendi. Fechou. Achei que a dupla fazia. Não faz. Tranquilo até aqui, crianças? Tá claro? Último caso para a gente correlacionar aqui da polaridade de forma generalizada. Galera, NaCl. Por favor, se no primeiro caso eu falei para você, toda substância simples é apolar, toda substância iônica ela é polar. Então são dois todos aí. Vocês sabem o tanto que eu gosto de falar que acontece sempre. Na química quase nunca acontece isso. De ter algum negócio que é sempre assim, galera. Esse é. Toda substância iônica é polar. Toda substância simples é apolar. Fechou? Tranquilo, crianças. Até aqui tá claro. Só que aqui tem uma característica comum a todas essas substâncias que eu mostrei para vocês. São substâncias inorgânicas. E Enem gosta muito de trabalhar identificação dessa característica de polaridade dentro da química orgânica. Adora. Tanto que eu tenho certeza que você já ouviu alguém falar assim, parece que só cai química orgânica no negócio. Mas é que tem muita estrutura, isso é. Mas não necessariamente é sobre química orgânica. Muitas das vezes é sobre forças intermoleculares e polaridade. Bom, fala, meu bem. Deixa eu ver. Por que o CO2... Ah, João, por que o CO2 é apolar? Pelo seguinte, ó. Pelo seguinte fato. Os átomos ligados ao carbono, ao átomo central, eles são iguais. Fechou, João? Então, ó, se eu tenho átomos iguais aqui ao átomo central, que é o carbono, para haver a polaridade, o átomo central ainda teria que ter par de elétrons livres na sua eletrosfera, na última cadeia, na última camada, né, na camada de valência. Então, eu explico, tranquilo. Então, isso teria que ter como característica justamente de ter par de elétrons livres. Só que o carbono, ele tem 4 elétrons na última camada. 4 elétrons. Ele fez 4 ligações, então ele usou todos. Então ele não tem mais par de elétrons livres, por isso que ele é apolar. Fechou? João Arthur, você me perguntou então sobre essa questão da assimetria. A assimetria seria isso aqui, ó. Quando você pega uma estrutura que ela só é biatômica, só tem 2 átomos, para você ver se ela é polar ou não, é só você olhar o seguinte. Um lado é igual ao outro. Como aqui, um lado eu tenho H, o outro lado eu tenho Cl, isso significa que eu tenho assimetria na estrutura, ou seja, um lado é diferente do outro. E isso faz com que haja polaridade. Por quê? Porque vai ter, quando a gente fala de polaridade, eu tenho que entender que eu estou falando de cargas elétricas, né? E aí essa carga está relacionada à eletronegatividade. Então é como se o cloro ficasse com uma densidade eletrônica maior do lado dele e o hidrogênio menor. Ou seja, um lado mais positivo, outro lado mais negativo. Entendeu, João? Tranquilo? Eu determino a polaridade da molécula a partir da geometria e eu determino a polaridade da ligação a partir da Eletronegatividade. eletronegatividade do elemento. Da diferença da eletronegatividade. Se sobrar, Se for diferente, se ela bater igualzinha, ela apolar. é apolar. Então, é por isso que a gente lembra, ó. É aqui que dá a pegadinha no malandro, sabe por quê? Eu tenho que lembrar que polar é diferente. Apolar é igual, né? Porque fica parecendo que tinha. O apolar é o não diferente, ou seja, igual. Fechou? Então aqui, ó, eu tenho uma ligação. Os dois já faz de entender, eu falo entre 3 e 4. Tranquilo. Eu vou fazer um desenho daqui a pouco na química orgânica e vou mostrar. Você vai ajudar. Aí você vai ver que vai ter mais correlação.
Beleza? E por último, galera, toda ligação iônica, toda vez que tem substância iônica, eu tenho características de polaridade. Esse cara também vai ser polar. Uma dica, como é que eu sei que esse cara é iônico, professor? Tem metal. Sim ou não? Cuidado com o que eu vou falar. Se tem metal, é iônico. E claro, se tem metal e é uma substância composta, é iônico. Ah, entendi, professor. Toda substância iônica tem metal. Não, não foi isso que eu disse. Eu disse para vocês que tudo que tem metal como substância composta é iônico e não necessariamente o contrário. Deixa eu provar para você. Tem um caso que na inorgânica eu tenho que saber e na orgânica vai ter correlação. Cuidado com esse cara daqui, ó. NH4. Ele tem uma carga. Eu já vou colocar ele, mas não vai aparecer a carga. Esse que é o miserável. Então, assim, esse é o único cátion inorgânico que é poliatômico. Primeira coisa, tem mais do que um átomo. E pior, que não tem um metal. Todos os outros é metal. Então, sódio, potássio, magnésio, cálcio, todos os outros são metais. Professor, eu não lembro quem são os metais. Eu falo assim, grava os ametais. Mais fácil, os ametais é pequenininho. É só lembrar da frasezinha. Fui ontem no clube, briguei e saí correndo para o hospital. Fui ontem no clube, briguei e saí correndo para o hospital. É flúor, oxigênio, nitrogênio, cloro, bromo, iodo, enxofre, carbono, fósforo e hidrogênio. São esses 10. Professor, mas tem outros? Até tem, mas que não aparece para você. Tipo silício, selênio, mas não aparece. Você tem que saber esses. Ou seja, se não for esses, considera para mim que é um metal que tá sussa. Fechou? Tranquilo, crianças, até aqui. De boas. Então, aí que vem, esse é o único caso que não. Sacou? Esse é o único caso que eu vou considerar, por exemplo, vamos supor que aparece para mim isso, que não tem metal. Então, por exemplo, esse cara também é uma substância iônica, apesar de não ter metal. Fechou? Por que eu disse que tem uma correlação com a química orgânica, galera? Porque na química orgânica, o nitrogênio pode apresentar para você carga positiva. Tá? Então, grupos nitrogenados podem apresentar. Mais especificamente, para quem já lembra de funções, grupos amina. Por quê? Porque as aminas têm caráter básico e ela pode receber um H+, e quando ela recebe H+, ela fica com carga positiva. Então, você viu um desenho de uma estrutura orgânica que tem lá um N com uma carga positiva, tu já fala, isso é iônico, ponto. Beleza? Bom, posso apagar isso aqui, crianças? Porque aí a gente vai para a química orgânica especificamente. Não, você pode explicar o terceiro de novo? Água? Não, terceiro. A água mesmo. Da água, mais uma vez, ó, lembrando, o desenho que eu fiz aqui, ele não está representando de forma direta a forma específica dele. É só por causa da forma que ela é polar. Né? Isso. É por causa disso aqui, ó. A exceção, né? É porque ele tem par de elétrons livres. Não, mas nesse caso dela ser polar é a exceção. Né? Mas como assim, exceção? Porque no caso ela tem par de elétrons livres, todos que tem par de elétrons livres vai ser polar? Se for composta, sim. Se for composta, tiver E no átomo central tiver par de elétrons livres, com certeza. Fechou? Viu uma substância composta, o átomo central tem par de elétrons livres, já vai para frente, já é polar. Tá? Exemplo, amônia. Né? NH3, o nitrogênio é o átomo central, tem par de elétrons livres. Ponto. Polar. Fechou? Tudo bem, crianças? Tranquilo? Posso apagar isso aqui, crianças? Porque agora a gente vai para a química orgânica dentro desse conceito, para a identificação. Então, identificação agora nas moléculas orgânicas. Aí tem algumas diferenças. Vamos lá. Na orgânica, quais são as características que eu preciso saber para aplicar de polaridade dentro do conceito da química orgânica? Galera, primeira coisa que eu vou entender é o seguinte. Primeiro, ó, quanto maior a quantidade de átomos de carbono na estrutura, menor será a polaridade. Então, a primeira coisa que eu quero que você entenda é isso. Mas, professor, por que exatamente isso acontece? Agora vem o detalhe. Quando a gente pensa numa estrutura orgânica, eu vou colocar uma cadeia pequena aqui.
olha o que eu tenho que entender. Cada vez que eu for colocando um átomo de carbono na cadeia, vou aumentando a cadeia carbônica. O que vai acontecendo? Eu vou aumentando isso aqui, ó. Que são ligações apolares. E aí o que eu tenho que entender? Se eu imagina que eu estou numa estrutura, eu estou colocando mais coisa, eu estou colocando mais ligações, né? Mais coisas apolares, a estrutura vai ficando cada vez mais apolar, ou seja, ela vai ficando menos polarizada. Por isso que substâncias orgânicas muito grandes tendem a ser substâncias apolares. Por isso que eu vou até dizer para você, moléculas orgânicas, quase que em geral, galera, tendem a ser moléculas apolares. Tá? Moléculas orgânicas tendem a ser moléculas apolares. Por quê? Em geral. Tem algumas que são polares? Claro que tem. E aí a gente vai chegar aqui quando? Calma, que eu coloquei só o primeiro termo. Mas eu já quero que vocês entendam que a relação é, olhando para essa estrutura, lembra que eu falei que polaridade tem a ver com diferença de cargas? E nesse caso, diferença de eletronegatividade? Eu falei agora para você, eu fui ontem no clube e briguei e saí correndo para o hospital, correto? Carbono e hidrogênio está lá no finalzinho. São dois átomos, dois elementos que têm pouca polaridade dos ametais. Se os dois têm pouco, significa que a diferença dos dois também é pequena, sim ou não? Ou seja, aqui, quando você olha nessa estrutura, olha o que eu estou vendo aqui. Ligação apolar e ligações de baixa polaridade. Galera, essa estrutura vai ser uma estrutura apolar. Vou te dar uma dica, já de cara. Hidrocarboneto, esse é um dos caras. Hidrocarboneto. Petróleo. Não é à toa que eu estou fazendo essa correlação. É apolar. Viu um hidrocarboneto, lembrou do petróleo, lembra que ele é apolar. Ponto. É isso que eu quero que você correlacione. Tudo. Tudo que é hidrocarboneto. Nem precisa ser daqueles, inclusive. Viu um hidrocarboneto, você vai falar, opa, esse cara é apolar. Ponto. Tá? Independente da origem dele. Mas eu sempre falo que é bom você fazer essa correlação de você pensar assim. Por exemplo, anel aromático, benzeno. A gente já vai falar de uma questão que tem isso aqui, benzeno. Benzeno nada mais é do que um hidrocarboneto, só tem carbono e hidrogênio nele. Sim ou não? Aí o que eu quero que você correlacione? Eu quero que você pense assim, peraí, se ele é um hidrocarboneto, independente se ele é saturado ou não, né, ele vai ter o mesmo comportamento do petróleo. Petróleo dissolve na água? Então o hidrocarboneto também não dissolve. Ponto. Essa é a primeira coisa que eu vou fazer. Outra coisa que dá para fazer de análise é inclusive da densidade. Dá para fazer essa correlação também. Tá bom? Mas eu quero que você lembre-se mais disso. Ou seja, se tiver só carbono e hidrogênio na estrutura, esse cara é apolar. Professor, mas tem como fazer isso aqui ficar mais polarizado? Vou mostrar como tem. E também fazer uma correlação. Galera, quanto maior a quantidade de OH na estrutura, maior vai ser a polaridade. Vale lembrar, a explicação disso é ligação de hidrogênio. Ponto. Então, estruturas orgânicas, quanto mais OH eu tenho, mais polar eu serei. Cuidado, isso não é 880, do jeito que eu falei para vocês. Não é ou é polar ou apolar. Não, vou dar dois exemplos para vocês. Um exemplo é o açúcar, sacarose. Sacarose é um carboidrato, dissolve na água, galera. Vixe, como dissolve? Dissolve mais do que o sal, não é? É uma estrutura, se dissolve na água, a gente já vai falar essa relação, mas se dissolve na água significa que ele é polar. Açúcar é polar por quê, professor? Primeiro, tem carbono lá? Tem 12 carbonos. Então tem muito carbono. Só que qual é a diferença? Quase um OH em cada carbono. Ou seja, tem tanto OH ali, mas tanto OH, que ele faz tantas ligações de hidrogênio com a água que ele se dissolve, ou seja, ele é polar. Agora, olha só uma outra correlação. Vocês já ouviram falar de colesterol? Colesterol é um álcool. Aí você fala, é álcool, professor, mas não é gordura? Então, ele, na prática, ele é oriundo da gordura, né? É um produto ali, justamente de metabolismo da gordura. E essa metabolização acaba formando um álcool que nós chamamos de álcool complexo. Ou seja, ele tem um OH nele. Só que ele tem um OH para uma cadeia carbônica gigante. Faz ele ser polar, galera? Não. Por isso que quando você pensa no colesterol, você pensa na gordura. Por quê? Porque ele é apolar também.
ele também tem o mesmo comportamento, apesar de ter OH. Por isso que eu tenho que entender aqui que à medida que eu vou aumentando a quantidade de OH, vai aumentando a polaridade. Se eu for diminuindo, também. Eu lembro de uma questão, só para fazer uma correlação, eu não lembro qual, mas era vestibular paulista, mas pode acontecer para vocês. Que ele fazia uma comparação entre a sacarose e a sucralose. E ele dava as duas estruturas. A diferença de um para o outro era o quê, professor? Uma substituição, mais precisamente 4 substituições, de hidroxilas por cloro. Era a sacarose, dava o desenho, tudo bonitinho, com um monte de OH, aí ele tirava 4 OHs e colocava no lugar Cl. E aí, uma das características era fazer a relação com relação à solubilidade em água. E aí você fala, mas tem diferença, professor? Tem. Por quê? Porque não tem OH. Ah, mas o Cl é polar, professor, mas isso não é importante. O OH era como se fosse. E aí a relação era que o OH traz mais polaridade do que, por exemplo, um cloro. Então, por isso que você vai ver que ter cloro, e muita gente faz essa associação, porque pensa assim, é um átomo eletronegativo, professor. Mas aqui não basta ser eletronegativo. Tem que fazer a ligação de hidrogênio, porque ela é mais forte com a água e eu consigo aumentar a solubilidade. Fechou? Tem que ser essa relação. Agora, cuidado, ó. Essas duas aqui eu estou falando de variação. Ou seja, eu posso aumentar ou diminuir carbono, aumentar ou diminuir o OH. Não é isso? Agora eu vou falar de presença. Tá bom? Galera, presença de ligações iônicas gera polaridade. Não é que aumenta, gera já a polaridade. Deixa eu contar um negócio para vocês que o Enem ama de paixão falar dentro das moléculas orgânicas. É transformar cadeias moleculares orgânicas em substâncias iônicas orgânicas. Fala, mas por que ele faz isso, professor? A resposta é sempre a mesma. Aumento da solubilidade. Como assim? Vou dar um exemplo. Gordura dissolve na água, crianças? Não. Aí sabe o que você faz? Você vai lá e faz ela virar uma substância iônica e ela passa a dissolver. Sabão. Coloca soda. E por que coloca soda? Porque quando você volta lá na estrutura, a gordura, ela tem como um dos precursores delas um ácido. Ácido carboxílico. O que acontece quando você pega um ácido e coloca na presença de uma base? Neutraliza. E vai virar um sal. Por favor, gente, todos, mais uma vez, olha a palavrinha mágica, todos os sais são substâncias iônicas. Em outras palavras, se você pegou uma molécula orgânica, transformou ela em um sal, ou seja, transformou ela em uma substância iônica, ela passa a ser solúvel instantaneamente. Oi? Saponificação. Todo emulsificante é iônico? Não. Não. Sabe por quê? Eu vou dar um exemplo de um emulsificante que não é iônico. Eu posso melhorar. Todo emulsificante ele é meio que anfifílico. Isso ele é. Mas não por ser iônico. Vou dar um exemplo. Emulsificante, albumina. Lá do ovo. É uma proteína, ela não é iônica. Tem a lectina, não, a caseína. Caseína também é. Agora que vem a parada. Eu transformo em sal. Agora vem uma dica, galera. Por favor, ó. Prestem atenção aqui comigo, porque faz correlação. Não tem jeito. Tá? Quando a gente fala de polaridade na química orgânica, assim, é muito, mas muito comum fazer uma reação junto. Aí que vem. Todas as vezes que você vê uma molécula orgânica, ele te deu uma molécula orgânica e ele fala que solubilizou essa molécula orgânica em um ácido ou uma base, já grava isso para mim, em um ácido ou uma base, é porque ele provavelmente, 99,99999% das vezes, ele está fazendo uma neutralização. E aí que vem uma relação que eu preciso que você grave. Quais são as estruturas que têm esse comportamento dentro da química orgânica? São 3. Primeiro, ácido carboxílico é um ácido. Segundo,
Fenol é ácido. Amina é básica. Então, isso que eu quero que vocês entendam. Ó. Você já vai fazer essa correlação. Peguei uma substância orgânica, dissolvi em hidróxido de sódio. Aí você tem que lembrar, peraí, hidróxido de sódio é uma base, não é isso? Dá uma olhada na estrutura e procura para mim pelos outros dois primeiros que eu falei, por ácido carboxílico e por fenol. Tem isso? Você está fazendo uma substância iônica agora, você está fazendo um sal, vai aumentar a solubilidade. Fechou? Toda substância iônica é apolar. É polar. Toda substância iônica é polar. Beleza? Então, lembra disso. Então, você procurou. Agora vamos inverter. Ano passado caiu exatamente essa. Medicamento, efedrina, tem uma característica de solubilidade. Aí ele fala assim, olha, um jeito de aumentar a solubilidade é você dissolver ele no ácido clorídrico. E por que eu vou dissolver no ácido clorídrico? Ele fala, para aumentar a solubilidade. A pergunta era, por quê? A resposta, aumento do caráter iônico da substância. Galera, se você colocou efedrina e ele mostra lá, ele não mostra a efedrina inteira, ele só mostrou quem? Uma amina. Ele colocava o nitrogênio lá, bonitinho, reagindo com ácido clorídrico e aí formava uma estrutura que ele fez o favor de não colocar as cargas, porque ele não vai colocar. Tá? Ele não vai colocar porque não ficar muito óbvio. E aí isso aumenta a solubilidade. Então, por exemplo, medicamentos são comuns os cloridratos. Cloridratos nada mais são do que produtos de uma reação de um medicamento com ácido clorídrico, ou seja, sal. E serve para quê? Para aumentar a solubilidade e aumentar a absorção. Basicamente é isso. O sal ele aumenta a solubilidade. É porque é iônico. Certo. Então, se é um sal, é iônico, é mais solúvel em água. E no caso do medicamento, se ele é mais solúvel, ele é mais facilmente absorvido. Essa que é a relação. Fechou até aqui, crianças? Tá claro? Sim. Então volta para cá. Essa é a característica que eu preciso que você correlacione todas as vezes que você falar de polaridade na molécula orgânica. Então cadeias com muito carbono, pouco OH e que não tenha ligações iônicas é apolar. Cadeias que têm muito OH ou têm ligação iônica têm características de serem polares na molécula orgânica. Fechou? Tudo bem até aqui. Tranquilo, crianças? Fala, Maria. Aí que vem, não vai aparecer para ti. É exato. Então a busca que você vai fazer são por duas coisas. A primeira vai ser pelo metal, que eu mostrei para você. Busca o metal. E a segunda, dentro da química orgânica, é a busca por essa reação que eu falei. Neutralização. Apareceu neutralização, você lembra, é iônico, é o meu produto, é isso que eu estou fazendo. Fechou? São esses. Então não adianta eu mostrar para ti porque não vai aparecer. Porque ele não vai mostrar. Mas aí que vem, se apareceu a carga, você já pode considerar iônico. É isso que eu quero que você até faça. Que essa parte vai justamente dentro de uma outra característica que a gente já vai falar. Tudo bem até aqui, galera? Tranquilinho. Posso apagar isso ali? Pode, de novo. Posso apagar desse lado? É melhor desse, né? Mais fácil. Vamos lá, crianças. Então a primeira parte, estou falando aqui das identificações, eu vou falar agora da solubilidade, é coisa simples. Tá? Mais ou menos. Coisa simples na química você já sabe. É simples. Só tem 50 exceção. Tá tranquilo. Pode apagar aqui. Obrigado, pai. Oh, por favor. Pois é. Sim. Depois tem que ver que isso. Pode apagar, crianças, aqui? Sim, no caso da química orgânica vai estar covalentemente. Tá? No caso da química orgânica. Se não for na orgânica, professor, e não tiver na forma covalente, aí é iônico. Aí dá polaridade da mesma forma. Sacou? Porque você está falando do hidróxido especificamente. Né? Então. Oi. Tem como? Repetir? Tem. Então, ó, caráter. Ácido são dois. Ácido carboxílico e fenol. Tem caráter ácido.
Geralmente, quando que ele vai trazer o caráter iônico? Quando estiver na presença de uma base. Tá bom? Então, tem ácido carboxílico, tem fenol, colocou uma base, vai virar sal, vai aumentar a solubilidade. Fechou? Agora vamos inverter. Aminas, caráter básico. Quando é que eu vou fazer ela ter o caráter iônico? Quando estiver na presença de um ácido. Geralmente ácido clorídrico. Geralmente. Beleza? Tranquilo, crianças? Sim? Então, bora pra frente. Em relação à polaridade, sem dúvida, a parte mais relevante para vocês é a solubilidade. Você viu que toda hora eu estava falando aqui, solúvel, 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 não é solúvel e assim por diante. E aqui tem uma característica. Vamos lá. Quando a gente fala de solubilidade, a gente faz a seguinte relação, galera. Semelhante dissolve semelhante. Semelhante dissolve semelhante, essa é a regra. Na prática, essa regra é mais ou menos, né? Vocês já sabem que é sempre assim, né? Mas eu já quero que vocês entendam mais ou menos assim, ó. Para ficar mais prático para você. Solventes mais relevantes para vocês são dois. A água e o resto. Vocês vão entender por que eu fiz isso. A água e o resto. Por quê? Porque eu quero que você faça esse raciocínio comigo, ó. Água é polar, correto? Então, quem dissolve na água são as substâncias polares. Então, quem vai dissolver na água são as substâncias polares. É óbvio, professor. Legal, verdade. Mas eu quero que você entenda o seguinte. A água traz consigo algumas características que faz dela o melhor solvente possível. Vamos lá. Primeiro, ela não é tóxica. Segundo, ela é abundante. Terceiro, ela é barata. Quarto, ela é volátil. Quinto, ela é pouco reativa. Então ela tem muitas características que facilitam a utilização dela como um solvente. Só que tem um problema. Ela é polar e ela só dissolve quem é? Então, galera, é como se eu dissesse isso aqui pra você, ó. Eu só não vou usar água quando não der para usar. Em outras palavras, apareceu qualquer outro solvente, qual que é a característica do solvente? Por favor, apolar. Essa é a lógica que eu quero que você entenda. Então o cara falou, eu dissolvi em éter. Você ficou lá, e agora eu não lembro como é que o éter estranho é polar ou não é. Peraí, é água. Então é apolar. Ponto. Essa é a lógica que eu quero que vocês entendam. Então a gente vai fazer a seguinte correlação. O que foi, Paulinho? Não? Então qual é a correlação que eu quero que vocês analisam? Normalmente, solvente ou é água, e aí eu vou fazer de uma forma mais genérica, que é o que normalmente aparece para você, solventes orgânicos são apolares. O mais comum de acontecer é basicamente isso aqui. E aí tem algumas correlações, aquilo que dissolve na água e aquilo que dissolve justamente em solventes orgânicos. A gente vai dizer o seguinte, aquilo que dissolve na água é chamado de hidrofílico. Hidrofílico. Aquilo que dissolve em solventes orgânicos são aqueles caras que normalmente dissolvem nas gorduras. Por isso que a gente chama esse cara de lipofílico. Tá? Geralmente é isso que a gente tem. Mas também pode aparecer para você outro termo, como por exemplo, em relação um contrário ao outro. Então quem é hidrofílico é também chamado de lipofóbico. Lipofóbico, ou seja, não dissolve em gordura. Quem é lipofílico é hidrofóbico. Hidrofóbico. Então pode aparecer para você esses termos aqui, uma coisa meio correlacionada à outra. Pode. Então, 3 termos possíveis para aquilo que vai ser dissolvido é falar se ele é polar ou apolar, falar se ele é hidrofílico ou lipofílico e falar se ele é hidrofóbico ou lipofóbico. Tudo bem? Então, cuidado para você não confundir esses nomezinhos. Então, o que eu tenho que lembrar? Primeiro, quem é polar dissolve em água. Se dissolve em água é afim ou semelhante à água. Por isso, hidrofílico.
e não gosta do óleo. Lembra, lipo é gordura, não é? Por isso lipídios. Então nessa parte a gente pode falar que não gosta do gordura aqui. É isso. Quando a gente inverte, quem é apolar tem características de não gostar, por exemplo, da água. Não dissolve na água. Por isso que é hidrofóbico, mas é capaz de se dissolver nas gorduras. Pode falar. Não. Éter. Mas nem vale a pena decorar. Não vale a pena. Tá? Não vale a pena vocês decorarem solventes orgânicos. Por isso que a gente até fala assim, é solventes orgânicos. Hexano. Isso. Tá? Então por isso que eu gosto que você faça essa correlação. Hidrofílico é o mesmo que hidrossolúvel também. Pode aparecer esse termo também, João Arthur. Hidrofílico ser chamado de hidrossolúvel e lipofílico ser chamado de lipossolúvel. Também dá certo. Aqui eu só quero que vocês entendam o seguinte, galera, por favor. Quanto mais eu sou um, menos eu sou o outro. Parece óbvio, mas eu tenho que fazer essa correlação. Já caiu no Enem. O abençoado me dá uma tabela de solubilidade em água e perguntar sobre quem era mais solúvel na gordura. Aí o que eu tinha que fazer? Inverter a tabela. Era só você ver quem era menos na água, é o mais na gordura. Essa é a correlação. Então, quanto mais eu estou em um, menos eu estou no outro. Fechou? Tranquilo, crianças? Bom, agora vem justamente a ideia do porquê um dos assuntos mais relevantes disso aqui é o sabão e o detergente. Tá? Sabão e detergente, qual é a característica desse cara? Vamos lá. Sabão e detergente. Eu já até falei para vocês, já se prepararem por causa do termo, pode aparecer para você lá, tensoativo. Tensoativo, esse é o comportamento desse cara. E dentro desse comportamento pensativo, a gente vai explicar o seguinte. Qual é a característica do sabão e do detergente? Eu vou fazer o desenho de um e eu já quero que você já entenda mais ou menos qual é o conceito do outro. Dá na mesma, tá? O conceito por trás desses caras são apresentarem cadeias carbônicas longas com uma ligação iônica na ponta. Essa é a relação. Cadeia carbônica longa, substância iônica na ponta. Por quê, professor? Qual é o comportamento que ele tem aqui? Ele tem dois pedaços diferentes. Ele tem um pedaço que só tem carbono e hidrogênio, e eu mostrei para vocês que isso significa que esse pedaço vai ter o comportamento apolar. Então esse pedaço inteiro é um pedaço apolar. Em compensação, como ele tem lá na pontinha justamente uma ligação iônica, esse pedaço é um pedaço extremamente polar. Não é que é só polar, não, é extremamente polar, porque é iônico. Então, por causa disso, eu tenho na mesma estrutura as duas coisas, parte polar e parte apolar. Resultado da soma desses dois é uma coisa chamada característica anfifílica ou anfipática. Pode ser qualquer um desses termos para você. Anfifílico e anfipático é o que, professor? Significa que é aquele cara que tem características polares e apolares. E por ter esse comportamento, acaba que ele tem a característica de ser lipossolúvel e hidrossolúvel. É isso que você vai ter. Um pedaço lipossolúvel, outro pedaço hidrossolúvel. Essas duas coisas juntas fazem a seguinte correlação. Até por isso até o termo que eu falei para vocês que pode aparecer, mas não no Enem nunca vi. Surfactante. O que significa ser um surfactante? É um intermediário. Em outras palavras, esse cara daqui, como característica, ele consegue parte dele se dissolver no óleo, parte dele se dissolve na água e ele intermedia justamente os dois. Ou seja, se eu pegar água e óleo, não mistura, não são miscíveis. Não é isso? Essa característica de não miscibilidade, ou seja, eles não se dissolvem mutuamente,
faz com que haja uma separação muito mais facilmente. Quando você coloca o sabão ou detergente, você acaba produzindo o comportamento do quê? Deles interagirem mais facilmente. Cuidado! Sabão serve para dissolver óleo em água? Não, não dá para dissolver óleo em água. Ele consegue fazer o seguinte, ele consegue dispersar. Ou seja, ele não vai transformar aquilo numa solução, não vai ser homogêneo, ainda vai ser heterogêneo, só que na forma de coloide, que é chamado de micelas. Aham, aquilo lá. Aí abre. Agora vem. Por que a gente chama esse cara de tensativo? Porque por causa dessa parte apolar aqui dela, quando você coloca ele na superfície da água, ele rompe a tensão superficial. A tensão superficial está em relação às interações ali, que são muito fortes. Essas interações muito fortes fazem justamente com que formem uma película sobre o material aquoso, sobre a água, sobre a solução aquosa. E aí quando você coloca o tensativo, o que ele faz? Ele quebra essas interações. Sim. Você faz essa característica de romper a tensão superficial. Tudo bem até aqui, galera? Tranquilo? Tá claro para vocês isso, tá? Galera, detergente não muda nada em relação a isso aqui. Tem uma característica do detergente que ela está mais relacionada normalmente ao texto, que é a característica de biodegradabilidade dele. Não é palavrinha fácil, né? Que é justamente ele ser biodegradável ou não, que está relacionado à cadeia carbônica. Uma cadeia linear faz com que ela seja biodegradável, uma cadeia ramificada faz com que ela seja não biodegradável ou persistente, que a gente diz. Mas eu nunca vi perguntando de forma muito direta. Sempre está no texto, alguma coisa relacionada a isso. Beleza? Tranquilo, galera. Fala, meu bem. Derivado do? Tem enxofre, vamos colocar assim. Tem enxofre, essa que é a diferença. Então a diferença, galera, de sabão e detergente está exatamente na ponta aqui. Ó. Aqui é um derivado de ácido carboxílico e o detergente é um derivado de ácido sulfônico. Tá? Ou seja, vai ter enxofre na sua estrutura. Exato. Por isso que você vai ver que se você olhar detergente, se você olhar, por exemplo, shampoo tem sulfato de, sei lá o que, alquila. Aquilo lá é como se fosse um detergente, especificamente. Oi? Ácido carboxílico. Tá? Derivado de ácido carboxílico. Tudo bem até aqui, galera? Só uma curiosidade. Por favor, tenham atenção a isso. O que gera a solubilidade em água não vai ser o sódio, tá? Porque o sódio ele vai sair. Na dissociação, um sódio sai. Quem faz ele ficar dissolvido aqui vai ser essa carga negativa, que é o carbonato. Não, o carboxilato, melhor dizendo. Carboxilato, no caso do detergente, os sulfonatos. Tá? Ou seja, é aquela parte carregada ligada à cadeia. Tá? Inclusive, tem um termo aqui que pode aparecer para você. Esse aqui é um tensoativo, por exemplo, é um tensoativo aniônico, que a gente diz, e existem tensoativos que são catiônicos. Você fala, qual a diferença, professor? É a parte que está ligada na cadeia carbônica. A parte que está ligada na cadeia carbônica, que é essa parte aqui, é negativa, sim ou não? Então isso aqui é aniônico. Se a parte que está ligada na cadeia carbônica for positiva, que é um nitrogênio, aí a gente vai dizer que ele é um tensoativo catiônico. Essa é a diferença. Oi? Só classificação. Faz nenhuma diferença. Tudo bem até aqui, crianças? Tranquilinho? Sim? Vamos lá, deixa eu fazer alguns exercícios com vocês disso. Bora lá. Algumas correlações, eu quero fazer pelo menos com vocês 3. Tá? Vamos lá. Vou fazer a primeira, depois a gente faz a terceira e depois a gente faz a quinta. 1, 3 e 5. A 1, a 3 e a 5. 1, 3 e 5. Vai. Não, ó. Não, o quê? Não. Mas não era 2? Não, 11h50. Não, tá, ainda tem, gente, pelo amor de Deus. Esse não. Tem 30 minutos ainda. Hã? Meio-dia. Que isso? Não fala assim. Vamos lá, crianças, vamos lá. Galera, bora.
Exercício 1, então, rapidinho, ó. Exercício 1 diz assim, ó. Nos sistemas a seguir, todos os líquidos envolvidos possuem a mesma massa, né? Massas iguais. Aí ele fala, uma análise de comportamento desses líquidos no tubo permite inferir que... Aqui tem alguns termos que eu já quero até associar, não vai aparecer muito para o Enem, não me lembro de ter associado, mas eu já explico. Então, inferir o quê? Primeiro, água e acetona apresentam momento dipolar resultante diferente de zero, formando uma mistura homogênea no tubo 1. Primeira coisa que dá para perceber é que realmente é homogêneo, sim ou não? Não é? Água e acetona. No nosso dia a dia, é bom a gente saber alguns casos, como, por exemplo, a acetona, o álcool e o ácido acético. Esses três eu tenho que lembrar. Tá? Acetona, álcool e ácido acético são substâncias orgânicas que são bem pequenas e que são muito solúveis em água. Tá? Completamente solúveis em água. Então, essa solubilidade em água é devido à polaridade. Fechou? Galera, a água é polar, não é isso? Acetona, álcool e ácido acético. Acetona, álcool e ácido acético são os três que eu tenho que saber que são solúveis em água, tá bom? Galera, esses três casos, acetona, álcool e ácido acético são as três substâncias orgânicas que eu tenho que decorar que são solúveis em água. Vinagre, perfeito. Princípio ativo do vinagre. Beleza? Então essas são as três. Galera, características, são substâncias polares. Por que eu sei que são polares? Galera, se dissolveu na água, tem que ser polar. Perfeito? Então a primeira coisa que eu tenho que analisar. Aí ele fala aqui de um negócio chamado momento dipolar. Galera, momento dipolar é uma grandeza vetorial que faz justamente a análise da polaridade. E a gente vai dizer o seguinte, toda vez que o momento dipolar for igual a zero, ele é apolar. Tá? Então, todas as vezes que o momento dipolar for igual a zero, a substância ela é apolar. Todas as vezes que o momento dipolar for diferente, lembra que eu falei diferença. Então, diferente de zero, esse cara ele é polar. Então, vamos lá. Traduzindo, água e acetona são substâncias polares? Sim ou não? Então, não significa que eles têm que ter o tal do momento resultante diferente de zero? Sim. E formar uma mistura homogênea, gente? Sim. Essa é a alternativa correta. Vamos analisar as outras, fica tranquilo. Próximo. Benzeno e acetona são apolares? Primeira coisa, se dissolveu na água, um deles já não pode ser isso. Não é? Então, a acetona dissolveu na água. Então, você vai falar, não tem como ser apolar. Só para a gente ver, então, eles formam uma mistura homogênea se misturados. Galera, algumas moléculas orgânicas, como a acetona, têm um comportamento muito parecido com esse anfifílico aqui. Ou seja, ele consegue dissolver tanto em água quanto em algumas substâncias orgânicas. Então, é possível, sim, que a acetona forme uma mistura homogênea com benzeno. É possível. Não falei que realmente vai acontecer, mas é possível. Agora, o problema é quando ele falou que os dois são apolares, o que não é verdade. Ok? Então, não pode ser verdade essa. Próxima. Água é uma substância com momento resultante igual a zero, menos densa do que o benzeno? Galera, primeiro, a água a gente já falou que na prática ela tem que ser o quê? Diferente de zero, tem que ser polar. Galera, por favor, olhando para o tubo, do jeito que está aqui. Tá bom? Então, olhando para o tubo. Densidade, quanto maior, mais profundo. Então, a água, nesse caso daqui, está sendo correlacionado a ter uma densidade menor do que o benzeno. Pelo menos é o que está aparecendo. Fechou? Do quê? Diferente de zero igual a zero? É isso? É o seguinte. Polaridade. Se o momento dipolar for diferente de zero, esse cara ele é polar. O momento, eu coloquei momento dipolar. Momento dipolar é uma grandeza vetorial que vai analisar exatamente as cargas elétricas. Como é que está a carga dentro da substância. Ou seja, para onde tem mais ou menos carga no processo. Se for igual a zero, significa que ela está mais homogênea, a quantidade de cargas. Ou seja, é simétrico, não tem polos.
Características de momento dipolar vai ser definida, por exemplo, por diferença de eletronegatividade, por geometria, assim por diante. Exemplo, lembra do HCl? O mais eletronegativo é o cloro, então o momento dipolar dele, por exemplo, está para cá. É aquela setinha. Sacou? Próximo, galera. Benzeno é uma substância polar menos densa do que a acetona? Mais uma vez, não é uma substância polar, porque se fosse polar estava dissolvida na água. Não dá para fazer essa análise. E água e benzeno são apolares, formando uma mistura heterogênea no tubo 2. Não faz sentido essa relação. Beleza? Tranquilo. Galera, questão número 3. Questão número 3, ele diz assim, olha, uma alternativa encontrada em grandes centros urbanos para se evitar as pessoas desorientadas urinem nos muros das casas e estabelecimentos comerciais é revestir esses muros com um tipo de tinta que repele a urina e assim devolve a urina aos seus verdadeiros donos. A estrutura, né, a figura a seguir apresenta duas representações desse tipo de revestimento. Uma, você está vendo que tem uma cadeia carbônica terminada em CH3 e outra, uma cadeia carbônica terminada em OH. E aí ele faz o seguinte, como a urina é constituída majoritariamente por água e levando-se em conta as forças intermoleculares, pode-se afirmar corretamente que os revestimentos representados em 1 e 2 apresentam a mesma eficácia em devolver? Não. Porque se houver solubilidade, vai haver absorção. Ele vai simplesmente fazer o quê? Segurar a urina. O que ele não quer? Ele quer justamente que ele faça o quê? Repele, devolva. Então esse processo não vai ser verdadeiro, já que um deles tem um monte de OH. Lembra que eu falei do OH? Aumentou a solubilidade, logo não vai acontecer desse jeito. Próximo. O revestimento representado em 1 é mais eficiente para devolver a urina porque a cadeia carbônica é hidrofóbica, repele a urina. Pronto, matou. É aquela história. Não tem OHs ali. Tem um monte de carbono, a solubilidade vai caindo. Ou seja, esse cara ele é hidrofóbico, a água bate e volta. Não vai haver absorção no processo. Só para a gente ver os outros, né? O revestimento 2 é mais eficiente por causa do grupo ter a mesma polaridade da água. É justamente porque ele é menos, por causa disso. E o último, o revestimento 2 é mais eficiente, cadeia carbônica da mesma polaridade da água. Não é a cadeia carbônica, mas sim o grupo hidroxila, o OH. Fechou? Tranquilo, crianças? Na 3? Na C, o revestimento representado em 2 é mais eficiente porque a cadeia carbônica apresenta um grupo de mesma polaridade que a água. Não, é de mesma. Ele fala que é um grupo. Tá? E aí ele fala que, e assim é hidrofóbica e repele. Não, assim ela é hidrofílica, não é? E lá no outro, o problema é que ele até explica que é hidrofílico, mas isso faz ela ser menos eficiente, não mais. Ok? De nada, meu bem. E por último, a 5. Galera, 5 é uma análise dos tensoativos, né? Pra gente ver justamente esse cara, ele fez uma representação, se você ver, tá lá, ó, a cadeia longa, a pontinha é a parte polar, né, especificamente. E aí ele fala o seguinte, ó, considerando, né, ao adicionar o tensoativo sobre a água, suas moléculas formarão um arranjo ordenado. E aí ele fala, esse arranjo é representado esquematicamente por o quê? Galera, vamos lá, a primeira coisa essa parte é aquela parte que não dissolve na água, correto? Quando você tem uma parte que não dissolve, ela acaba sendo repelida, ela vai sempre ser afastada da água. Essa é a parte que essa parte dissolve na água. Então, essa parte tem que estar interagindo mais com a água, essa parte menos. Por isso que você vai ver que, primeiro, essa cadeia vai ter que estar de ponta cabeça. A pontinha para baixo, o rabinho para cima. Essa é a primeira coisa que eu vou ter que ter em mente. Inclusive, é por isso que ocorre o rompimento da tensão superficial. Lembra que eu falei? Que é por causa dessa parte? Ou seja, é justamente essa parte apolar que faz com que haja um afastamento das moléculas da água e o rompimento da tensão superficial. É justamente isso, tá? É a parte lipossolúvel que rompe. Tudo bem? Então você vai ver que só por isso já elimina a letra A, a letra B, a letra A e a letra B, isso. A letra D também não faz sentido, porque ele não vai lá para o fundo, já que essa parte apolar aqui tende a ficar mais lá em cima. Então a ideia é que esse cara fique mais para cima, por favor, não acima da água, ele vai ficar ainda dentro da água, né? Por isso que você vai ver ele ali na letra E ali, né?
Porque o outro ele está como se estivesse flutuando, assim. Né? Eu tenho que romper a tensão superficial. Não é isso? Sim? Tranquilo? É. Não é C, não é? Não, é porque ele vai ficar para fora, não vai ficar para dentro. Verdade, ele vai ficar para fora. Por isso eu olhei com careta, eu falei, não é isso. Ele vai ter que ficar para fora porque senão não rompe a tensão. Se ele ficar para dentro, não vai ter afastamento ainda, ele vai ter a água misturada. Fala, mano. A C para E? A C ele está no meio e não. Eu imaginei que ele tivesse aqui bem na pontinha, mas não, ele está no meio a C. É como se fosse assim, ó. O líquido está bem aqui, aqui está a água. Na C, ele está aqui assim, ó. Essa parte que é solúvel e o rabinho aqui em cima. Fechou? Já na outra, na E, ele fez isso aqui, ó. É o nível da água e ele colocou assim, ó. Ou seja, ele está meio que no meio do cara e não na ponta. Ele tinha que estar na ponta para a solubilidade ser só esse cara daqui. Ele tá tipo misturando. Isso. É como se ele estivesse no meio do cara. Não pode estar no meio, ele tem que estar na ponta. Tá? Então, majoritariamente, vai estar para o rompimento da tensão lá em cima. É porque ele não vai ficar muito pendurado, tá? Ele não fica pendurado, ele fica em cima do material mesmo, né? Fica meio esquisito, mas é isso. Fala. A cabecinha é uma Não? parte apolar, né? É, a cabecinha é essa parte apolar, por isso que ele representou para mim. Por causa disso aqui, ó. Tá vendo que o rabinho dele tá para baixo? Certo. Não tem que estar para baixo, tem que estar para cima. Mas é a B. Não, é a C. É a C. Ah, Sacou? É o rabinho para cima. Tudo bem até aqui, crianças? Tranquilo. Não, tá doida? Ainda tem meia hora. Olha lá a cara do povo aqui. Posso apagar isso aqui, crianças? Olha o medo do povo. Que isso, gente? Não faz assim. Posso apagar? Pode? Galera, não são assuntos tão distintos assim. Vocês viram que eu já falei aqui em alguns casos de interações, é normal falar, não tem jeito, tá? Porque uma coisa às vezes vai permear a outra. Na verdade, é porque forças intermoleculares entra como assunto, uma das características dela é a análise da polaridade. Então eu preciso fazer essa análise. Né? Então vamos lá para forças ou interações intermoleculares. Forças ou interações intermoleculares. Galera, características importantes para você aqui. A primeira coisa é saber identificar os tipos, tá? Tipos de interação. E a segunda coisa é a aplicação dele. Se a polaridade, eu falei para vocês que estava sendo aplicada dentro do conceito que nós chamamos de solubilidade, forças intermoleculares vai ser aplicado dentro dos conceitos de pontos de ebulição fusão e volatilidade. Inclusive, cuidado com esse termo volatilidade, eu já vou colocar ele aqui daqui a pouquinho, tá? Porque ele inverte uma coisa em relação à outra. Então, galera, todas as vezes que a gente falar de solubilidade, a gente está falando de polaridade. Todas as vezes que a gente falar de ponto de ebulição, que é o que vai aparecer para você, ou volatilidade, eu vou estar falando de forças intermoleculares. Beleza? Inclusive, por favor, processos como destilação não é separação por ponto de ebulição? Vai ser influenciado pelo quê? Por forças intermoleculares. Caiu uma questão no Enem alguns anos atrás que era uma sacanagem, que falava exatamente assim, ele queria que você escolhesse qual era o método que utilizava somente a polaridade como um fator no processo. 2020, não é? Horrível aquela questão, Deus me livre. E aí, essa questão especificamente, qual que é a associação? Só para já fazer uma associação aqui aos métodos. Se eu falei para você que destilação está relacionado a pontos de ebulição, que está relacionado exatamente a forças intermoleculares, extração
está relacionada à solubilidade, que está relacionada diretamente à polaridade. Beleza? Então, extração, polaridade. Destilação, forças intermoleculares. Fechou? Tranquilinho? Bom, quais são os tipos de interação que nós temos? São tipos de interação. Galera, tipos de interação que nós temos que analisar aqui, primeira coisa é identificar o seguinte. Nós temos interações que vão acontecer interatômica e intermolecular, tá? Interatômica, eu quero já fazer uma análise aqui antes até de continuar. Por favor, lembra disso aqui, ó. Todas as interações que acontecem, ou melhor, todas as mudanças de interação que acontecerem de forma interatômica são processos químicos. Exemplo, rompimento ou formação de ligação covalente, tá? Rompimento ou formação de ligações iônicas a partir de substâncias covalentes. Então você vai ter justamente transformações de ligações covalentes em iônicas ou iônicas em covalentes ou covalentes em covalentes, tanto faz. Todas essas interações, todas essas mudanças aí estão associadas a processos químicos, ou seja, reações químicas. Fechou? Processos físicos são rompimentos desse tipo de interação. Rompimentos ou formação, né, desse tipo de interação. Em outras palavras, quando eu penso, por exemplo, a água saindo do estado sólido para o estado líquido, do líquido para o gasoso e qualquer outro caminho, eu estou falando de mudanças nas interações intermoleculares e não mudanças de ligação covalente ou ligações iônicas ali. Fechou? Então, por isso, associem comigo, por favor. Falou para você processo físico, você está falando disso. Falou para você de processo físico, você está falando disso. Falou para você de processo químico, aí a parada muda. Aí eu não estou mais falando especificamente disso, eu já estou falando das interações intramoleculares, ou seja, ligações covalentes, etc. Interatômicas, é isso? Interatômicas são, todas as mudanças das interações interatômicas são processos químicos entre átomos, como covalente e iônica. Beleza? Então, são aquelas que ocorrem entre átomos, covalentes e iônicas. São processos químicos. Todas as transformações de interações intermoleculares são processos físicos. Fechou? Galera, então vamos lá para os tipos de interação que a gente vai observar aqui. Eu vou fazer uma análise já direta de, primeiro, por tipos de estrutura, tá bom? A gente vai ter o seguinte de interação. Primeiro, íon. Entre dois íons, que tipo de interação ocorre, crianças? O que nós chamamos de ligação iônica. Por favor, ligação iônica só ocorre entre dois íons. Se eu peguei um íon e uma molécula, não é mais ligação iônica. É um outro tipo de interação que eu já vou mostrar. Tá? Mas cuidado! Eu vou colocar aqui todas as possibilidades para vocês de interações que podem aparecer. Então, íon, ligação iônica. Íon, molécula. É chamada de interação íon-dipolo. Por quê? Por que eu estou mostrando essas daqui? Porque é muito comum vocês gravarem metade da verdade. Aí vocês falam assim, ligação de hidrogênio é a mais forte delas, né, professor? É a mais forte da molécula. Mas, por exemplo, já perde para essa, que perde para essa. Aqui, em relação a essas interações, a mais forte delas é a ligação iônica, dessas interações, seguido da íon dipolo. Aí que a gente vai para as moléculas que a gente vai analisar, que são 3 e a ligação de hidrogênio ganha. Ok? Então, cuidado com isso. Cuidado com essas interações. Em níveis de forças de atração, íon-íon, que é a ligação iônica, é mais forte do que íon-molécula, que é chamada de íon dipolo, que é mais forte do que ligação de hidrogênio, que eu já vou escrever, seguido da dipolo e depois dipolo induzido. Não, das moléculas. Por isso que eu estou falando.
É essa que é a parada. Todo mundo grava isso aí. A ligação de hidrogênio é mais forte. Calma que não é não. Não é não. Tá? Perde para íon dipolo, por exemplo, e eu já vou dar alguns exemplos de quando acontece cada uma das coisas. Tá bom? Então aqui, íon molécula, agora claro, molécula, molécula. Molécula, molécula, nós temos aqui 3 interações, eu vou colocar em ordem de força mesmo, tá? E claro, vou descrever elas daqui a pouquinho. Que vai ser a ligação de hidrogênio seguido do que nós chamamos de dipolo, dipolo, e por fim ainda nós temos a interação que nós chamamos de dipolo induzido. Seriam essas 3. Então eu tenho que saber essas interações aqui. Essas eu tenho que saber. Bom, como que eu coloco em nível de força? Já expliquei que, primeiro, essa daqui é a mais forte de todas. Interação iônica é o que acontece nas substâncias iônicas. Por exemplo, numa estrutura de um sal de cozinha, o Na+ interage com o Cl- numa forma de uma coisa que nós chamamos de atração eletrostática. Essa atração eletrostática é que nós chamamos de ligação iônica. Ok? Então as substâncias iônicas, elas são formadas por esse tipo de interação aqui, que é uma interação muito forte. Prova para mim, é fácil derreter uma substância iônica, crianças? Não, lembra que eu estou falando de processos físicos, né? Então vamos associar todos eles a processos físicos. Então, por exemplo, derreter uma substância iônica é difícil justamente por causa dessa força de atração que é muito elevada. No caso assim, não se compara as ligações iônicas e Covalente? as físicas e as químicas, elas se comparam no exercício? Não. Não. Justamente por causa disso. Aqui, das químicas, a iônica é mais forte, a íon dipolo é mais fraca e Das físicas, né? das Tudo isso aqui é física. É porque aqui, ó, por isso que eu falei de derretimento aqui. Cuidado que a transformação de ligações iônicas é que é químico. Peguei uma ligação covalente e transformei em iônica. Aí é químico. Íon-íon é só interação física. Sacou? É só interação física. Quando eu vou para íon dipolo, por exemplo, dá um exemplo de íon dipolo, professor. Quando eu pego, por exemplo, um material iônico e dissolvo dentro da água, sal dentro da água. Vai ter uma interação íon dipolo ali. Quer ver um outro exemplo? Caiu no Enem isso aqui. Formação da chuva. Da nuvem, exato. A nuvem é formada como? Um sal que começa a interagir com a umidade do ar, a água na forma de vapor. E aí essa interação causa o que nós chamamos de núcleo de condensação, que é uma interação íon dipolo entre a água, no estado líquido, e o salzinho que está lá no meio. Sal é qual substância, gente? Iônica. Então você tem um íon e um dipolo. E o pior é que essa que caiu do Enem, lembra que eu descrevi aqui o NH4Cl? Era aquele miserável. Porque ele colocou porque ele já sabia, né? Vai ter gente que vai olhar para o NH4 e falar, não, isso aqui é molécula. Não é molécula, ele ainda falou, é sal. Sal é uma substância iônica. Então era íon dipolo, por exemplo. Agora, pode falar. Oi? Exato. É proveniente da neutralização do hidróxido de amônio. Sacou? Exemplo de uma ligação iônica. NaCl. Não, não é íon dipolo. Não, Porque é o Na, que é uma molécula. mas cuidado, é o Na+ e o Cl-. E os dois são íons. Então a interação entre eles é iônica. É uma substância iônica. É quando dissolve eles. Quando dissolve em água, aí pronto. Aí passa a ser íon dipolo. E por que íon dipolo? Porque você tem a substância iônica e tem a água, que é uma molécula. A interação entre esses dois é que é chamada de íon dipolo. Pode falar, meu bem. Pode. As forças de onda são todas ou é tipo só molécula molécula? Vou chegar lá. Ah, tá. Na verdade, você confundiu. Forças de Van der Waals. Van der Waals? Que é todas. Uhum. Permanente. Também vou colocar aqui. Vou colocar especificamente. Galera, iônica e íon dipolo é a que tem menos detalhe. Pode falar, meu bem. Ligações de hidrogênio? Tem.
Na verdade, é um tipo de dipolo-dipolo. A ligação de hidrogênio. Tanto que, por exemplo, você vai ver que ela é contida. Então, se o cara fala só dipolo-dipolo, não é que está errado você falar que entre a água está ocorrendo dipolo-dipolo? Tá, só que é um dipolo-dipolo específico, que nós chamamos de negócio. Exatamente, mas por isso. Por isso que a gente fala que está dentro da dipolo-dipolo. Sacou? É como se tivesse dois tipos. A dipolo-dipolo fraca, que é a normalzinha, e a ligação de hidrogênio, que ela é uma dipolo-dipolo mais forte. Beleza? Oi? Vou agora. Agora vem o detalhe, galera. Das moléculas, todas essas interações aqui, ó, todas essas interações molécula-molécula são chamadas de interações intermoleculares. Cuidado com esse termo. Inter significa entre. Então, entre moléculas. São essas daqui. Por favor, isso aqui não são interações intermoleculares. São tipos de interações. Íon, molécula não é intermolecular. Por isso que tem muita gente que fala, professor, por que todo mundo fala que a interação intermolecular mais forte é a ligação de hidrogênio, mas não é? Calma. Eu falei que a intermolecular é uma coisa. Ainda ela é. A ligação de hidrogênio na intermolecular é a mais forte. Agora, nas interações, você tem outras mais fortes. Tá? Nas interações em geral. E aí a gente vai dizer o seguinte, essas interações aqui pode aparecer para você com o termo forças de Van der Waals. Van der Waals. Parece um Waals lá. Não, tudo errado. Pra que um trem desse, né? Forças de Van der Waals, é isso aqui. Ou seja, são as interações mais fracas. As interações intermoleculares. Ok? São elas. São chamadas de forças de Van der Waals. Tá? E de forma geral é isso. Tem muita gente que confunde com as interações que são chamadas de forças de London. Calma. Aí eu já vou especificar dentro desses três. Dentro desses três, então, eu tenho 50 nomes para a mesma coisa, para variar. Então vamos lá. Ligações de hidrogênio. Antigamente isso aqui era chamado de ponte de hidrogênio. Então era chamado de ponte de hidrogênio, hoje a gente chama de ligação de hidrogênio. Como que ocorre? Primeiro, ocorre entre moléculas polares. Então a primeira coisa, tem que ter molécula polar. Segundo, que apresentem hidrogênio ligado ao flúor, oxigênio e o nitrogênio. Não é à toa que todo mundo fala que é o H-FON. É isso, é o H-FON. Galera, por favor, eu quero te dar uma dica aqui. Cuidado que quem faz a ligação de hidrogênio, quem faz a ligação, tem que ter o H-FON. Beleza? Quem faz tem que ter. Oi? Não, tem que ter algum deles. Algum deles, tá? Então, ou hidrogênio ligado ao flúor, ou hidrogênio ligado ao oxigênio, ou hidrogênio ligado ao nitrogênio. Então, vem exatamente daqui. Então, aqui, ó, o H-FON tem que existir. Mas receber a ligação de hidrogênio, você não precisa. Você precisa do quê? Você tem um desses caras aqui com um par de elétrons livres. Deixa eu provar para você. É mais ou menos assim, ó. Água faz ligação de hidrogênio. Não faz? Porque tem um H ligado diretamente ao oxigênio. Sim ou não? Acetona, para quem não se lembra, acetona é esse cara daqui, ó. Vou colocar bem aqui. A acetona faz ligação de hidrogênio, crianças? Não, não faz. Porque não tem... Não, calma. Não faz. Não faz. Porque não tem hidrogênio ligado ao oxigênio. Mas a acetona, quando está dissolvendo na água, ela recebe a ligação de hidrogênio. Você fala, como assim recebe, professor? Por quê? Porque para receber, basta você ter isso aqui com um par de elétrons. O que acontece exatamente aqui. Então, por exemplo, acetona dentro da água faz ligação de hidrogênio. Acetona pura não faz. Não é só o ar, tem que ser hidroxílio. Exato. Então, lembre-se disso aqui. Para fazer, tem que ter o H-FON. Para receber, tem que ter pelo menos o FON com um par de elétrons livres. Fechou? Tudo bem? Essa é a interação mais forte das três. E aí a cetona
Se ela estivesse sozinha, a próxima. A próxima, que eu já vou colocar. Ligação que nós chamamos de dipolo. Dipolo, acontece. Ou dipolo permanente. Ligação dipolo, dipolo, dipolo permanente, galera. Essa daqui, como eu disse, agora prepara que tudo tem dois nomes ou mais. Né? Dois nomes ou mais. Então aqui. Dipolo, dipolo, dipolo permanente é aquela que vai ocorrer entre moléculas polares. Só que sem o H-FON. Então ela é mais fraca do que essa, mas é mais forte do que a próxima. Porque ainda está entre as moléculas polares. Uma das coisas que eu tenho que entender é que quanto maior a polaridade, mais forças atrativas eu tenho. Isso vai influenciar no processo. Calma que não é só isso, vai influenciar. Tá? Vai influenciar. Quem dera fosse só isso. Fala, meu. Álcool? Ligação de hidrogênio. Álcool, fenol, ácido carboxílico, ligação de hidrogênio. Cetona, aldeído, deixa eu ver aqui, éter, éster, vai fazer dipolo permanente. Ok? Só que éter e éster ainda tem uma outra paradinha ainda, que eu já vou trazer para vocês. E já vou falar também, já vou falar das relações. Deixa eu pegar uma água, cara. Calma, cara, eu tô morrendo de sede. Calma. Próximo. Dipolo induzido. Ou forças de London. Galera, dipolo induzido, tem 50 nomes também. Poderia estar lá dipolo induzido, dipolo instantâneo, dipolo induzido normal, forças de London, tudo isso aqui é para a mesma coisa. Significa que são as interações que ocorrem entre moléculas apolares. Entre moléculas apolares. Então, esses são os 3 tipos que eu tenho que saber de forças intermoleculares e como identificar cada um deles. Por favor, não é só isso que vai influenciar nesses pontos de ebulição aqui. Isso vai, mas não é só isso. Tá? Tudo bem até aqui, crianças? Tá claro? Posso apagar esse lado? Ah, tá bom. Um segundo. Vamos embora. Galera, em relação ao ponto de ebulição, Rafa tirou. É porque ela não. É? Pode? Você sabe que não vai ter jeito. Em relação à ligação, oh meu Deus. Acontece. Não é meio de meio. Não é. Vamos lá, crianças. Em relação, então, a justamente pontos de ebulição e volatilidade. Galera, junta esses dois conceitos aqui agora. Primeira coisa que eu tenho que entender é que ponto de ebulição, quanto maior o ponto de ebulição, menor será a volatilidade. Tá? Quanto maior o ponto de ebulição, menos volátil é a substância. Então elas são inversas, por isso eu tive que colocar esses dois. E é muito comum o Enem trazer essas paradas pra gente, porque dá esse BOzinho, já começa por aí. Tá? Para quem não se lembra, volatilidade está relacionada a uma grandeza chamada pressão máxima de vapor. E aí a gente vai dizer que quanto maior a pressão máxima de vapor, maior é a volatilidade e menor vai ser o ponto de ebulição. Exemplo, se eu comparo álcool e água, quem evapora mais facilmente é o álcool. Então o álcool ele é mais volátil e por isso ele tem um ponto de ebulição menor. Então você faz essa associação. Fechou? Lembre-se disso. Volatilidade é inverso ao ponto de ebulição.
maior volatilidade. Então, volatilidade e pressão máxima de vapor andam juntos. Beleza? Agora, tudo isso inverso ao ponto de ebulição. Não se esqueça que essa parte ainda é inversa. Bom, mas e com relação ao que influencia nessas duas coisas, professor? Vamos lá para nossas análises. Primeiro, quanto maior as interações, maior o ponto de ebulição. Eu nem vou colocar tudo junto para não ficar muito confuso. Eu já fiz aqui em cima para você entender. Passa a correlação depois. Beleza? Então, quanto maior a interação, maior o ponto de ebulição. Exemplo, dá para a gente fazer uma associação aqui das, pelo menos assim, ó, iônica e ligação de hidrogênio com ligação normal. Então vamos lá, ó. Iônica, sal de cozinha, ponto de fusão dele. Fusão, nem ebulição, fusão, 1000 graus. Ponto, agora vamos para a água. A água faz ligação de hidrogênio. Se ela faz ligação de hidrogênio, ela fortinha dentro das moléculas, 100 graus Celsius, enquanto ela entra em ebulição. Agora pega alguém que faz, por exemplo, não faz ligação de hidrogênio, que seja, sei lá, acetona, 58 graus Celsius. Então, você está vendo que cada vez vai diminuindo a interação, vai diminuindo o ponto de ebulição. Fechou? Então, quanto menor a interação, menor o ponto de ebulição. Cuidado que nem sempre isso vai bater, e eu já vou mostrar o porquê. Até isso bate, mas normalmente quando você está comparando com uma outra coisa que está constante, que é a massa. Quanto maior a massa molecular, maior vai ser o ponto de ebulição. Tá? Quanto maior a massa molecular, maior é o ponto de ebulição. Por quê, professor? Como se fosse compactação mesmo. Então, quando a massa da molécula é muito grande, ela acaba que ela se aproxima mais uma da outra. E aí essa aproximação faz com que haja mais interação. Lembrando que as interações são todas de origem eletrostáticas, ou seja, a distância vai influenciar. Beleza? Então, de forma que, quanto mais pesada for a estrutura, mais elevado vai ser o ponto de ebulição. Tudo bem? Maior vai ser o ponto de ebulição. Exemplo, imagine que eu vou comparar ácido clorídrico e ácido iodídrico. Ácido clorídrico, o ponto de ebulição dele é menos 50 graus. Bem levinho mesmo. Aí quando você vai para o ácido iodídrico, é tipo menos 10. E você vai ver que é o mesmo tipo de interação, só que a massa que é diferente, bem diferente. Isso vai influenciar no processo. Beleza? Então você vai lembrar exatamente disso. Quanto maior a massa molecular, maior o ponto de ebulição. Galera, na orgânica, quanto menos, vou colocar assim, ramificações maior o ponto de ebulição. Crianças, cadeias carbônicas, quanto mais linear ela for, maior vai ser a superfície de contato, maior vai ser o número de interações. E esse grande número de interações faz com que o ponto de ebulição aumente. Isso, por exemplo, é uma das características de refino do petróleo. Caiu no ano passado, por exemplo, ele já fazendo pronto, né, já trazendo, que, por exemplo, uma das moléculas mais importantes lá dentro da gasolina é uma molécula que tenha de 5 a 8, eu acho que ele colocou, de 5 a 8 carbonos e que tenha ramificação. Por quê? Porque faz com que o ponto de ebulição seja menor. Então, quanto mais ramificado, menor o ponto de ebulição. Tá claro até aqui, galera? Tranquilo. Então, todas as vezes que você pensar em volatilidade, você tem que fazer todas essas análises e, claro, fazer aquela primeira. Então, apareceu para você o termo volatilidade, não se esqueça. Volatilidade é inverso do ponto de ebulição. E essas interações, por favor, essas três. De forma que, por exemplo, se você pensar lá na destilação do petróleo, pensa na destilação do petróleo, na torre. Quanto mais para baixo na destilação, maior é o ponto de ebulição. E você vai ver que o que está fazendo lá? Aumentando a massa, porque está aumentando o número de carbonos, e fazendo com que aumente mais a cadeia. Cadeias todas com pouquinhas ramificações. Ou seja, as interações vão aumentando. Agora só aquela comparação que eu gosto de fazer para provar. Por favor, não vá muito com sede ao pote para analisar isso aqui. Pensando que é só isso aqui que você vai olhar. Por quê?
Porque entre água e óleo, quem tem maior polaridade? A água, sim ou não? Maior polaridade. Se eu olhasse só para isso aqui, a lógica não seria que a água tinha um ponto de ebulição maior do que o óleo? Mas não é isso que acontece. O óleo tem um ponto de ebulição muito maior do que o da água. E aí você fala, mas por quê, professor? Por causa disso aqui. Porque a cadeia carbônica é muito maior, o número de interações aqui é para número de interações, tá? É muito maior, isso vai influenciar no processo. É tipo, da água tem que duas interações, do óleo tem muito. É tipo isso. É como se fosse assim, a água ela faz até quatro interações de hidrogênio. E quando você vai, por exemplo, pro óleo, ele faz tipo 50, não, dá mais de 50. Mais de 50 dessa daqui. Porque é apolar, mas faz tantas que sobrepõem aquelas outras ali. Ok? Tudo bem até aqui, crianças? Tá bom, eu chego. Deixa eu só responder aqui. Para fusão são as mesmas correlações? Samara, na prática, para fusão a gente usa as mesmas correlações, salvo uma. Para fusão, galera, nos óleos e gorduras. Por favor, só nesse caso. Para fusão, fiquem atentos às insaturações. Quanto mais saturada a cadeia, maior o ponto de fusão. Beleza? Quanto mais saturada, maior o ponto de fusão. Ou seja, quanto maior o número de duplas ligações e triplas, menor vai ser o ponto de ebulição. O ponto de fusão mesmo. Beleza? Mais saturadas, maior ponto de fusão. Presença de dupla e de tripla, menor ponto de fusão. Tá. Isso. Cadeia saturada, maior ponto de fusão. Porque a pergunta foi em relação à fusão. Tá? E aí, quando eu faço ter dupla ou tripla, faz com que diminua o ponto de fusão. Beleza, crianças? Por hoje é só. Pouca coisa. Eu vou. Essa última parte, repito.